Glórias a Deus. Só da igreja que a parte do céu, amém? Amém. Queria que meus irmãos abrissem a palavra do Senhor no 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Glórias a Deus. Quando eu estava, vou contar um pequeno testemunho aqui ligeiro. Quando eu estava ali sentado escutando esse louvor que acabou de ser entoado ao Senhor, né? Que fala assim: o meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Se nós soubermos que nós somos tão amados por Deus, nós não imagina. Nós estamos aqui por causa do amor dele, que morreu por nós. Hoje nós estamos aqui louvando, hoje nós estamos aqui de pé, por causa do grande amor dele, que derramou naquela cruz por mim e por você. Porque muitas das vezes nós pensamos que nós não somos amados, muitas das vezes nós pensamos que ninguém nos ama, mas eu quero te dizer que tem um que nunca deixou de nos amar e nunca vai deixar, é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra dele diz que o desejo de Deus é que todos, a humanidade, seja salvo, mas nem todos vai ser salvo, como o bispo acabou de falar, porque a nossa vida é de escolha. Mas só em saber que nós somos amados já é uma grande coisa. Eu vou contar um pequeno testemunho que eu senti de Deus falar. Eu tenho um pai, né? Só que eu nunca tive amor de pai. Mas eu tenho um pai de carne mesmo. Só que ele também nunca teve amor de pai. Então como é que ele vai dar amor se nunca teve? Mas só que no momento que eu estava ali, eu fui ministrado, porque eu não tive o amor do pai aqui da terra, mas eu tenho o amor de Deus. Porque o meu pai não pôde me dar amor, porque ele não recebeu amor. Então nós só podemos dar algo para alguém se nós tiver aquilo. Mas eu quero te dizer e sentir da vontade de Deus dizer que nós somos amados por Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra do Senhor em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6. Essa palavra a qual eu estava meditando, a qual fui ministrado com essa palavra, amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 6. Vou ler. E disseram ao filho do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma virga, e façamos nós ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse o servo: irei-te com os teus servos? E disse: eu irei. Versículo 4. E foi com ele, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derrubando deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou: ah, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-te. Então ele estendeu a sua mão e tomou. Amém? Oi. Queridos, amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai falar de Eliseu e seus discípulos. Quando nós lemos 2 Reis, capítulo 6, nós vimos que Eliseu
estava reunido com seu discípulo em certo lugar. Eliseu, ele dava aula. Ali estava acontecendo naquele lugar uma aula, porque ali era uma escola de profeta de Deus. E a Bíblia diz que o lugar que ele estava era um lugar pequeno. E a Bíblia diz que um daqueles discípulos de Eliseu se levanta e fala para Eliseu. Um daqueles discípulos de Eliseu, ele dá conta que aquele lugar era pequeno. Ele dá conta que aquele lugar era pequeno, estava atrapalhando de eles ter mais crescimento. Por quê? Porque o povo de Deus, ele não tem que viver coisa pequena. O povo de Deus, ele tem que viver coisa grande. O povo de Deus, ele não tem que viver mendigando. O povo de Deus, ele tem que viver em abundância. Por isso que aqueles homens, eles deram conta que aquele lugar estava pequeno. Aquele povo queria uma coisa maior. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Eu não sei qual o momento que você está vivendo, mas o momento que você tem que viver é momento de coisa grande. Se tu é filho de Deus, se tu é servo de Deus, então não se contenta de viver coisa pequena, mas se contenta de viver coisa grande, porque tu é filho de Deus, porque tu é amado de Jesus. E quem é filho de Deus tem que viver coisa grande, tem que viver sonho grande. Talvez tu sonhe pequeno, mas eu quero te dizer, tu tem que sonhar coisa grande, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande. O Deus que nós servimos é o Deus todo-poderoso. Porque tem crente que só quer sonhar coisa pequena, porque tem servo de Deus que só quer viver coisa pequena. Mas eu quero te dizer, começa a viver coisa grande, começa a viver algo poderoso na presença de Deus. Talvez a situação que tu está olhando para tua casa, para tua família, para os teus projetos está fechado, está sem saída. Mas eu quero te dizer, começa a olhar com os teus olhos com coisa grande que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, no teu projeto, nos teus sonhos, no teu chamado, no teu ministério, na tua vida espiritual. Começa a olhar com coisa grande, começa a acreditar que Deus pode transformar aquela coisa pequena em coisa grande, para a glória do nome dele, para o nome dele ser glorificado na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Jesus! Então, querido, a Bíblia diz que aqueles discípulos do profeta Eliseu, fala para Eliseu. Eliseu é um profeta. O profeta fala o que Deus manda, e o sacerdote, ele leva a voz do povo ao céu. Ou seja, Eliseu estava representando Deus naquele momento. Então o discípulo, ele foi no lugar certo. Ele foi até Eliseu e falar que aquele lugar estava pequeno, porque Eliseu representava Deus naquele momento. Eu quero te dizer, leva os teus problemas para o céu, leva as tuas lutas para Deus, leva o teu sonho, o teu projeto para o alto, para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem tua ajuda, é de lá que vem a força, é de lá que vem a alegria, é de lá que vem o poder do céu, para te dar força, para tu viver coisa grande, para tu viver coisas maravilhosas. Leva para o céu, leva para o reino, leva para a glória de Deus. Aleluia! Deus de maravilhas, Deus poderoso, Deus tremendo. Nós não devemos, irmão, levar o nosso problema para baixo, porque tem gente que só leva problema, só leva luta, só leva projeto para baixo. Como? Só andando de cabeça baixa, desacreditando que pode viver coisa grande na presença de Deus. Eu quero te dizer, começa a aumentar a tua fé, e começa a crer, começa a acreditar que Deus tem um projeto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus parentes e sobre a tua vida. Glória! Aleluia! Então a Bíblia diz, querido, que ele foi até o profeta. E depois que ele foi até o profeta,
Eles falaram: Eliseu, esse lugar está pequeno, nós vamos ter que sair até o Rio Jordão, e lá nós vamos cortar madeira para fazer algo maior. É interessante que ele deu conta que o ambiente que ele estava vivendo estava pequeno. Eles queriam algo grande. Ao mesmo tempo eles falaram que queriam algo grande, e ao mesmo tempo eles agiram. Ao mesmo tempo eles foram atrás. Ao mesmo tempo eles não ficaram calados. Eles foram atrás daquilo que ele queria para a sua vida. Ele não ficou só falando, mas ele agiu e foi atrás do seu sonho, dos seus projetos, daquilo que ele queria para a sua vida. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Levanta e vai atrás daquilo que o teu coração anseia. Vai atrás daquilo que o teu coração deseja, no centro da vontade de Deus. Eu não sei qual é o teu desejo, eu não sei qual é o teu querer, mas se tu se levantar e botar diante de Deus e tu buscar, eu creio em nome de Jesus que tu vai conseguir. Tu vai conseguir. Por quê? Porque tu falou, tu botou na mão de Deus, e ao mesmo tempo tu agiu. Aleluia, Deus poderoso. Então a Bíblia diz que eles falaram para os discípulos, os discípulos falaram para Eliseu e foram atrás ao Rio Jordão. Só, irmão, que é interessante, que quando eles foram atrás para cortar madeira, para fazer algo maior, a Bíblia nos diz que ele estava cortando com machado as madeiras. Ele estava trabalhando, cortando, para quê? Para querer algo grande. E a Bíblia diz que quando um deles estava cortando, a Bíblia diz que o machado saca fora e ficou só com o cabo. Agora eu te pergunto, o cabo ele corta alguma coisa? Cabo ele não corta nada, o que corta é o machado. Mas você sabe por quê? Que os discípulos de Eliseu foram trabalhar com machado e cortaram as árvores, e de repente o machado ele saca fora? Porque eles não observaram como é que estava o machado dele antes de entrar na guerra, antes de querer algo grande com Deus, antes de querer coisa, projeto de Deus. Porque primeiramente nós precisamos se analisar para nós batalhar, para nós guerrear. Porque se nós batalhar de qualquer jeito, o nosso machado vai se perder no meio da caminhada, no meio da luta. Por isso que é necessário o machado estar acolchado, para nós não se frustrar em meio à batalha, para nós não perder no meio da batalha. É necessário nós acolchar o nosso machado para batalhar, irmão. Porque tem gente que não tem mais machado, só tem um cabo. O cabo ele não corta nada, irmão. Agora quando você está com machado, você corta tudo. Quando você está com machado, você corta a luta. Quando você está com machado, você corta a aflição. Quando você está com machado, você corta a solidão. Quando você está com machado, você corta o gigante. Quando você está com machado, o mar se abre. Quando você está com machado, você vive coisa grande com Deus. E quem é o machado? O machado é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela diz que ela é viva e eficaz, que ela corta dos dois lados, ela corta aqui e ela corta aí. Por isso que o salmista Davi ele falou: eu guardei a palavra do Senhor na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos a palavra na tábua do nosso coração, não tem luta que para o nosso sonho, não tem diabo que para o projeto de Deus, não tem angústia que para o crente, não tem perseguição que para o crente. Por quê? Porque tu tá com a palavra guardada no teu coração, tu tá com a palavra sobre a tua vida. Você sabe por que tem muito crente perdendo luta? Você sabe por que tem muito crente perdendo batalha? Porque ele só anda com cabo e não anda com machado. Mas a ordem dessa noite é: anda com machado, anda com machado, para tu viver coisa grande. Anda com machado para tu cortar o mal, para tu cortar
Glórias a Deus. Então, querido, quando nós meditamos, a Bíblia fala que ele estava cortando, mas só que de repente aquele homem que estava batalhando, aquele homem que estava guerreando para viver coisa grande, ele perdeu o machado no meio da luta. Ele foi desarmado no meio da luta. Porque tem luta que vem sobre a nossa vida. Se nós não tiver amolado com o machado, nós perecemos no meio da batalha. Porque tem luta no meio da caminhada com Deus. Se o machado estiver cego, você perde. Por isso que o machado ele tem que estar amolado. Porque as lutas é grande, a peleja é grande, mas maior é a palavra de Deus acima de todas as coisas. Por isso é necessário nós andar com o machado amolado, irmão. Tem muita gente que só está andando com cabo, porque o machado perdeu faz tempo. E se nós estiver com cabo, nós não vencemos. Você pode prestar atenção. O crente que anda na palavra, ele não perde a batalha. O crente que anda na palavra, ele vive coisa sobrenatural. Duas coisas que é difícil na caminhada com Deus: é meditar na palavra e orar. Você sabe por que o inimigo investe muito nessa área? Porque ele sabe, se você criar hábito na palavra e na oração, tu vive, tu é uma granada no mundo espiritual. Por isso que o inimigo ele investe muito nessa área, para deixar crente desfalecido, para desanimar crente, para meditar na palavra. Mas nesta noite, começa a meditar na palavra, começa a guardar a palavra sobre a tua vida, porque quando tu guardar a palavra na tua vida, aí tu vai ver o sobrenatural, aí tu vai ver o poder de Deus na tua vida, por causa da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é como a semente. Hoje você lança, mas daqui uns tempos, a tendência daquela palavra lançada não é ficar sem dar fruto. A tendência daquela palavra lançada na vida de alguém, a tendência dela é crescer. Não só crescer, é crescer e também dar fruto, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então a Bíblia diz que eles cortando, eles perdem o machado. Só que quando ele perde o machado, ele ficou calado. Quando ele perde o machado, no meio da luta, no meio da caminhada, ele clama o seu Senhor. Ele leva aquele problema até o seu Senhor, que está representando Deus. Porque tem gente que quando perde o machado, ele fica calado em meia luta. Tem gente que quando perde o machado, ele fica calado em meio tempestade. E se nós ficar calado em meio tempestade, em meio luta, em meio angústia, em meio levante do inimigo, em meio batalha, nós perecemos. Perdeu o machado, então clama o Senhor pedindo ajuda. Perdeu o machado, começa a orar ao Senhor pedindo ajuda para Ele restituir tudo aquilo que foi perdido no meio da batalha, no meio da caminhada. Porque quando tu clama, porque quando tu ora, Deus ele se levanta do trono e te abençoa, e te dá força, e te dá ânimo, e te dá alegria, renova a força, renova o ânimo. O crente ele pode estar desanimado, o crente ele pode estar para baixo, mas quando ele abre a boca e pede ajuda a Deus, Deus ele derrama refrigério na alma, Deus ele dá força. Eu não sei como é que tu está nessa noite. Talvez tu está até fraco espiritual, talvez tu está desanimado para orar, tu está desanimado para meditar na palavra, tu está desanimado até para vir para a casa de Deus. Mas a palavra de Deus para a tua vida: pede ajuda a Deus, clama a Deus, grita a Deus, porque Ele vai te ajudar no meio desse vale, no meio dessa luta, no meio dessa tempestade. Tu não fica desfalecido,